Opa, então, nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco sobre como é editar para gringos na prática, né? Como que é a cultura deles, que é bem diferente aqui do Brasil, especialmente as relações trabalhistas, como eles se comportam com prazos, produtividade, os horários para trabalhar, né? É um pouco diferente daqui do Brasil, como as coisas são. Lá atrás, para meus primeiros clientes, né? Eu comecei trabalhando para VTubers e as VTubers elas não tinham realmente um cronograma muito estruturado ali no YouTube, porque o foco delas era fazer live na Twitch. Então elas tinham um cronograma de lives muito mais estruturado do que um cronograma de vídeos pro YouTube. Então, nos meus primeiros trabalhos que eu peguei ali, não era nada muito frequente, não era nada recorrente, porque elas realmente não tinham muitas views no YouTube, elas não estavam focando muito nessa área. Hoje em dia eu vejo que muitas VTubers, elas focam muito mais no YouTube e postam frequentemente, mas antigamente, lá para 2021, 2022, não era assim, né? Tinha muita VTuber que estava crescendo ainda e elas estavam focadas ali em fazer conteúdo para Twitch. Algumas outras clientes que eu tive também, e não faziam conteúdo de VTuber, né, mas era conteúdo IRL, também eram muito mais focadas nas lives da Twitch e não postavam muito frequentemente no YouTube. A minha virada de chave foi aí, né, de perceber que, ok, eu preciso trabalhar para quem tem o YouTube como o business principal, que a maior fonte de renda da pessoa tem que vir do YouTube, porque daí eu sei que ela depende mais dos editores e depende mais de vídeos serem entregues e tem uma maior frequência. Então eu comecei a prospectar, né, deixei de lado essa parte de tentar prospectar streamers e comecei a prospectar YouTubers de verdade, que trabalhavam apenas com YouTube e tinham como fonte de renda principal o canal do YouTube. Então eu comecei a me deparar com YouTubers com muito mais frequência, né? Um dos primeiros YouTubers ali de Minecraft, do nicho de Minecraft de jogos, que eu comecei a editar que tinha uma frequência muito alta, era o Sunny Melon, né? Que o dono do canal ali é o Benjan Canadian, que era um YouTuber bem antigo, bem OG de Minecraft, né? Da época lá de 2012, 2013. E ele tinha um canal de Roblox, né? Hoje em dia ele tem vários canais de Roblox. E a empresa, né, que ele trabalha também é uma empresa que sempre cria bastante canal dark do nicho de jogos. Então eles precisam de uma alta frequência, eles gostam de postar vídeos diariamente nos canais que eles criam. Então eles precisavam de muita recorrência, muita frequência e precisavam de bons editores, né? Hoje em dia eles têm equipes com mais de 10, 20 editores. Daí beleza, né? Peguei esse trabalho, comecei ali trabalhando pra ele e uma coisa que eu já percebi logo de imediato é que eles tinham muito vídeo na gaveta. Então, a qualquer momento que eu pedisse um vídeo, eles tinham vídeo pra me enviar, né? Às vezes eles enviavam até vários vídeos por semana. Então, às vezes eles enviavam tipo 5 vídeos e falavam, olha, esses são os vídeos pra essa semana aqui, você vai editando e vai mandando. E como que era o relacionamento com eles, né? Bom, eles tinham, além do Benjamin ali, né, que às vezes ele também fazia as reviews de alguns vídeos e cuidava dos pagamentos, tinha uma manager, né, embaixo dele que supervisionava todos os editores e etc. E fazia as reviews dos vídeos, né, as revisões, e também ficava tomando conta ali dos prazos, né, pra ver se estava todo mundo entregando na hora certa. Eu vou dizer aqui, a relação trabalhista de país, ele era dos Estados Unidos, né? Não, acho que ele era do Canadá, se eu não me engano. Não lembro, não sei direito. Eu sei que ele pagava em dólar americano, mas provavelmente ele era do Canadá. A relação trabalhista com essas pessoas de outros países, ela é muito mais rígida, ela é muito mais, sabe, straight. Eu não sei direito como explicar isso em português, mas é muito mais direto, sabe, as coisas. É tipo, ó, te envio o negócio, você me envia de volta, eu te faço o pagamento, tá ligado? E me dá um prazo e obedeça esse prazo. Se você não obedecer esse prazo, você vai ser cobrado. E isso era uma coisa que eu até fui avisado, né, quando eu comecei a editar para canais gringos, de que a cobrança era um pouquinho diferente do jeito que a gente tá acostumado aqui no Brasil. Aqui no Brasil, as coisas são muito mais leves, eu acho, né? Não existe uma grande cobrança, assim, dos trabalhos serem entregues. É normal, o vídeo vai atrasar 1, 2 dias, né? Às vezes essas coisas passam batido. No mercado americano, eles são muito mais direto ao ponto, entendeu? É tipo, se atrasou um dia, o cara já vai mandar uma pergunta falando o que aconteceu, né? Como é que tá o vídeo, me dá um update. Atrasou mais um dia, o cara já vai começar a mandar mensagem, olha, eu vou mandar esse vídeo para outro editor terminar, tá? Não sei o que aconteceu ali, mas se você não conseguir terminar, vou enviar para outro. Era mais ou menos assim as coisas, tá? Eles queriam um trabalho feito na hora certa, no prazo certo, então você tinha que se organizar ali para ser produtivo. Não existia cobrança de horários, entendeu? Eu poderia trabalhar a hora que eu quisesse. A maioria dos YouTubers que eu trabalhei, nenhum cobrava horário pra eu ficar online, entendeu? Mas os vídeos tinham que ser entregados na hora certa. Não importava se eu ia trabalhar, ia começar a trabalhar 2 da tarde, ou se eu ia começar a trabalhar 6 da manhã, não importava. Isso nunca foi cobrado. O que era cobrado era o trabalho entregue, entendeu? E as revisões feitas. Era isso que era cobrado. Porém, esse canal aí do Meet, né, do Benjamin Canadian, ele era um pouquinho menor larga escala. Eu fui começar a perceber o impacto do meu trabalho no trabalho das outras pessoas quando eu comecei a trabalhar com uma equipe maior ainda, que era a equipe do UI Stream, aonde ali o meu trabalho não dependia só de eu receber a footage, mas dependia também de eu receber os replays, de eu receber a intro, de eu receber os voiceovers. Então,
tinham 3 pessoas envolvidas, né? Tinha o cara que ia fazer a intro, tinha o cara que ia fazer o voice-over, né? Que normalmente era o ator, e tinha o cara também que ia fazer os replays. Então eu dependia do trabalho de 3 outras pessoas para conseguir entregar um meu. Então você percebeu agora como o prazo ficou um negócio muito mais que tem que ser seguido, senão não vai dar certo, senão todas as partes da equipe ali não vão conseguir trabalhar bem. Se o cara do voice-over atrasasse, eu atrasava o vídeo. Se o cara do replay atrasasse, eu atrasava o vídeo. Se o cara demorou pra gravar, né, ele esqueceu o dia de gravação ali, ou sei lá, ele não conseguiu gravar no dia, ia afetar não só o meu trabalho, mas o trabalho de todas as outras pessoas envolvidas. Então tinha muito mais responsabilidade, porque era uma equipe trabalhando junto. Não tinha espaço pra você atrasar os vídeos. Eu vou dizer, os prazos ali do EY eram até grandes, tá? Às vezes a gente tinha 5, 6 dias pra editar um vídeo, o que era bastante coisa até, mais que o necessário. Porém, não dava pra passar desse prazo. O vídeo tinha que ser postado no dia que foi programado para ser postado. Se o vídeo não fosse postado no horário que foi programado para ser postado, já ia entrar em reuniões, já ia entender o que está acontecendo, por que esse vídeo não foi entregue. Entendeu? Então a cobrança não passava despercebido. Um atraso de prazo não era uma coisa tipo, tudo bem, ele atrasou. Não. Atrasou o prazo, vai entrar em reunião com o manager, vai explicar por que você atrasou o negócio, vai explicar o que está acontecendo. Eu lembro de uma época ali, bem quando eu comecei a trabalhar por UiStream, isso lá para 2022, eu acho, final de 2022, aconteceu um negócio na minha vida, né, que eu terminei um relacionamento e eu tava muito abalado, não tava conseguindo trabalhar, tava muito para baixo, né? E eu atrasei um vídeo. Eu atrasei, eu acho que 1 ou 2 dias o prazo do vídeo, né, da data que ia ser postado, e depois no segundo dia ali já mandaram um vídeo para outro editor terminar, né? Pediram para mim, me manda os arquivos pelo menos, vou mandar para outro editor porque não dá pra gente atrasar mais nenhum dia. E eu não recebi, eu acho que só parte do pagamento desse vídeo. E eles não estavam interessados se eu tava bem psicologicamente, não estavam interessados muito no que tava se passando na minha vida. O máximo que eu poderia fazer seria falar para pessoas ali, né, olha, eu não tô muito bem psicologicamente, vou precisar de um tempo de pausa. E se eu tirasse uma semana de folga, nessa semana de folga que eu tirava, provavelmente eles poderiam achar outro editor ou mandar as minhas demandas para outro editor que estivesse mais disponível. Então, tinha o risco de eu perder a frequência ali com que eles me mandavam os vídeos. Então, entendeu como que era muito mais tipo, ou você faz seu trabalho ou eu vou enviar para outra pessoa. Era muito direto, né? Se alguém fala isso aqui para você no Brasil, você se sente um pouco atacado, você se sente um pouco deixado de lado, mas não é porque eles são ruins como profissionais. Não, é que eles são profissionais, entendeu? Eles são empresários, eles querem um trabalho feito na hora. Se você não tem capacidade de entregar um negócio, eu vou enviar para outra pessoa. Eles são muito mais diretos, né? Eles cobram muitos updates. Então, todo dia que eu estava trabalhando no projeto, sempre a minha manager me mandava mensagem, me marcava, falava como que tá o vídeo, né? Qual que é o progresso ali? Dá para você me dar um update? Era todo dia assim. Então, todo dia eu tinha que dar updates de como estava indo o meu trabalho. Não importava as horas que eu ficava online, até porque a minha manager era do Canadá, né? E as outras pessoas que trabalhavam na equipe eram de outros países e a maioria era da Austrália. Então, eles tinham um fuso horário muito diferente do meu. Então, não importava muito as horas que eu fosse trabalhar. Às vezes, se eu estivesse trabalhando 4 da manhã, para eles ia ser tipo 5 da tarde. Então, não influenciava muita coisa. O que eu precisava era seguir o cronograma e entregar o trabalho na hora certa. Tanto que nessa época ali eu trabalhava de madrugada, eu trabalhava qualquer horário do dia, né? Não me preocupava muito em fazer os meus horários muito certinhos, porque isso não importava na hora do trabalho. O que importava era eu entregar o vídeo na hora certa. Depois desse período ali, eu comecei a prospectar um pouco mais de clientes ali dos Estados Unidos, porque eu queria deixar de receber em dólar australiano e começar a receber em dólar americano, que era um pouco mais forte, né? E a mesma coisa, de todos os clientes americanos que eu tive, todos tinham essa estrutura de trabalho, entendeu? Ordens diretas, prazos diretos. Se você não tá conseguindo entregar nesse prazo, pelo menos que você se explique com antecedência. Acho que uma coisa muito comum aqui no Brasil é as pessoas darem o aviso das coisas muito em cima da hora, né? Tipo, no dia que é pra entregar o vídeo, o cara manda uma mensagem que não vai conseguir entregar. Lá, não dá pra ser assim. Se você sabe que você não vai conseguir entregar o vídeo na hora certa, avisa com 1, 2, 3 dias de antecedência. Olha, esse vídeo aqui eu vou precisar de um pouquinho mais tempo, eu não vou conseguir entregar na hora certa. Daí sim, eles dão um jeito ali, né? Porque você avisou previamente. Então, quando você avisa previamente alguma coisa, a culpa sai de você e passa a ser responsabilidade de outras pessoas da equipe, porque foi feito o aviso. Agora, se não foi feito o aviso e você avisou de última hora, daí a responsabilidade é 100% sua, você que arque com as consequências. Também, todos os clientes americanos, todo dia que eu tava trabalhando no projeto, era sempre how's it coming, any updates, sempre assim, né? Sempre pedindo updates em todos os dias do trabalho para os caras conseguirem manter um tracking ali do meu trabalho. No EvoStream, ainda tinha esse negócio de que a gente tinha que cronometrar o tempo que a gente estava trabalhando no vídeo. Então,
Se tava chegando perto do prazo e o manager viu, caramba, esse cara aqui não traqueou quase nenhuma hora de trabalho, né? Tipo, normalmente as pessoas demoram ali 16, 20 horas pra fazer um projeto, o cara tá aqui, falta um dia pra entregar, ele só traqueou 3 horas de trabalho, já perguntava o que tava acontecendo, se vai dar tempo de entregar no prazo, né? Esse era o trabalho do manager, ter que fazer com que todos os editores ali entregassem as coisas no prazo, então eles sempre ficavam atentos a quantas horas você gastou no projeto. Isso não era de todo mal. Entendeu? Às vezes, se um editor estava gastando 30, 40 horas no projeto, o manager também interferia e perguntava: por que que você está gastando tanto tempo nesse projeto? O que está acontecendo? A maioria dos editores gasta às vezes 12, 16 horas por projeto, né? O que está acontecendo para você gastar tanto tempo assim? Porque isso iria sim impactar não só às vezes no prazo, mas também na qualidade ali do editor a longo prazo, né? Se o cara tá se desgastando muito para fazer um vídeo, não é muito interessante manter isso acontecendo. Eles interferiam para ver se tinha como melhorar algum processo, às vezes eles até dividiam o trabalho, né? Então um editor ficava responsável ali para fazer os cortes, o outro para colocar os efeitos. Às vezes isso diminuía um pouquinho a pressão ali nos editores. De clientes americanos, cara, vou dar um exemplo aqui do Fulton. O Fulton, ele tinha uma carga de vídeos muito grande, então teve uma época ali que era o cliente que mais me enviava vídeo, não era o que pagava melhor, mas era o que mais enviava vídeos. E ele queria um turnaround de um dia no vídeo. Então, enviou o vídeo para... Cara, se ele enviou o vídeo para você, você tem 24 horas para fazer o vídeo. Isso é muito comum, né? Na área de edição, principalmente para gringos. Eles te mandam um projeto e começam um countdown ali de 24, 36 horas para você entregar o vídeo. Esse é o prazo que você tem, né? Então, eles nem contam por dia, porque às vezes a time zone é diferente, então contar por horas é mais fácil do que contar por dias, né? Falar, olha, eu te dou um dia ali, mas às vezes a time zone é um pouquinho diferente, então esse dia ali às vezes vira um pouco mais do que um dia. Então é mais fácil, ó, 24 horas, a partir do momento que eu te mando o vídeo, você tem que me entregar de volta. E teve uma época ali que eu tava com tantos clientes, né, e tinha vários clientes ali que queriam um turnaround de 1, 2 dias, que às vezes alguns projetos davam um overlapping ali na minha agenda, e eu tinha, tipo, 2 vídeos para entregar no mesmo dia, ou eu tinha que trabalhar em 2 projetos simultaneamente. Então, depois de um tempo, eu fui migrando para conseguir trabalhos que pagavam mais, e eu poderia ter um prazo um pouquinho maior, entendeu? Então, com o tempo, eu fui percebendo que melhor do que você pegar vários projetinhos de $100 é você pegar um projeto para a semana inteira de $500, né? Daí no final do mês você vai fazer $2.000 e editou só um vídeo na semana. Vai ser um vídeo mais complexo, vai ser um vídeo mais longo, mas para mim eu prefiro trabalhar em um projeto só na semana inteira, que é um projeto longo, do que trabalhar em 5 projetos durante a semana inteira. Porque quando é projetos diferentes, cada projeto tem a sua complexidade, cada projeto às vezes tá faltando alguma coisa, às vezes tem um errinho. Então, as chances de ter alguns erros em 5 projetos é muito maior do que ter em um só, né? Em um projeto só, você já sabe ali mais ou menos na semana que você vai trabalhar em cada coisa, em cada dia. Você sabe os erros do projeto que você vai ter que pedir pro YouTuber, né? Às vezes você precisa, olha, nessa parte aqui eu preciso que você me envie tal arquivo, nessa parte aqui eu preciso que você faça um voiceover. É muito mais fácil de trabalhar assim. E uma coisa ali, voltando aqui pro UI Stream, né? Que eu trabalhava com múltiplas pessoas, se o cara atrasasse o replay e eu não conseguisse entregar o vídeo no prazo por causa que o cara atrasou o replay, daí a culpa era do cara, entendeu? Não caía em mim. Eles tinham esse senso, né? Então, como eu não tinha nenhum cargo de manager, eu era só um prestador de serviço de edição, se outra pessoa da equipe atrasasse alguma coisa que eu precisava para conseguir entregar no prazo, a culpa era da outra pessoa. Agora, se eu fosse um editor, um head, né? Um editor head ali, eu fosse um manager. Daí sim, se alguém atrasasse alguma coisa, a culpa caía em mim. A culpa, assim, meio que funcionava assim. Se, por exemplo, tem três prestadores de serviço trabalhando num projeto. Se um deles atrasou, a culpa primeiramente é dele, né? Ele vai ser cobrado diretamente pelo manager. Mesmo que sendo cobrado pelo manager ainda está atrasando as coisas, daí sim o CEO era notificado e pessoas acima desse manager também eram notificadas, e daí as pessoas entravam para interferir ali e falar, olha, o que tá acontecendo, né? Daí era mais assim que funcionava. Normalmente, as pessoas que têm projetos maiores, como o do UStream, que era um projeto que envolvia várias pessoas, eles tinham um sistema muito complexo ali no Monday, todo automatizado, tudo conectado, para você ter noção das demandas, né? Para você ver em que etapa tá o cara que tá fazendo replay, em que etapa tá o cara que tá fazendo voiceover, né? Porque todos tinham que traquear o tempo e tinham que ir mudando o status ali da tarefa conforme eles iam concluindo as etapas. Em canais onde existem vídeos diários, como o do Sunny Melon, do Fulton ou do Gizzy Gaza, que eram pessoas que gravavam com muito mais frequência, vídeos mais simples e postavam praticamente todo dia, não tinha um sistema como o Trello, Notion, Monday,
para fazer esse traqueamento das coisas, porque eram muitos projetos, né? Então, eles preferiam diminuir o tempo de entrega, diminuir um pouco a qualidade da edição, para que consiga fazer prazos mais rápidos e que para ter uma rotatividade melhor ali da produção, entendeu? Então, enquanto no Ustream era 5 dias para trabalhar no projeto, várias pessoas trabalhando no mesmo projeto, com YouTubers que faziam vídeos diários, eles diminuíam um pouco a qualidade do vídeo, então não tinha replays, né, no meio do vídeo, não tinha intros blockbuster, era só a gravação e o editor, então 100% do trabalho dependia do editor e era mais fácil, assim, para você postar vários vídeos por dia, né, quando a entrega do vídeo depende 100% do editor e não de mais outras pessoas ali da equipe. Os gringos, no geral, eles são mais diretos que os brasileiros, então, às vezes eles podem mandar algumas mensagens assim que quando você lê, você fala, caramba, o cara tá sendo muito grosso comigo, mas na verdade é só o jeito que eles são. A maioria dos americanos cresceram nessa cultura de hustle, né, de você trabalhar e ganhar dinheiro, porque eles sabem que lá na América, se você trabalha, você realmente é bem recompensado pelo seu trabalho e consegue ficar rico, né, trabalhando. Aqui no Brasil é um pouco diferente. Então aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura de hustle, essa cultura de, eu preciso entregar as coisas no prazo, etc. Porque aqui no Brasil a gente sabe que com os salários que a gente recebe aqui, a gente nunca vai ficar rico. Então a gente acaba não levando o trabalho tão a sério assim como a maioria dos americanos leva. O trabalho faz parte da vida de muitos americanos, né? A maioria dos YouTubers que eu trabalhei, o YouTube fazia parte essencial, era assim, o cara acordava e dormia pensando nisso, pensando no canal, pensando nos vídeos. Fazia realmente parte da rotina, assim, dele de uma maneira mais profunda. Então, eles trabalhavam qualquer hora do dia, praticamente o dia inteiro online, né? Diferente aqui do Brasil, onde tem essa cultura de, bateu 6 horas, bateu 5, 6 horas ali da tarde, é tchau pro trabalho e vamos fazer outra coisa. Ali não. As pessoas eram praticamente, cronicamente online ali, né? Tipo, ficavam 100% online o dia todo. Principalmente se você estivesse num cargo de CEO, de manager, você tinha que estar disponível ali a maior parte do tempo. Apesar de que no Ustream em específico, por eles serem uma empresa maior, para quem tinha cargos mais elevados, para quem, na verdade, para quem recebia salário, se a pessoa estava sob o regime de receber salário anual, daí sim ela tinha horas para cumprir, entendeu? Daí sim ela tinha, tipo, tem que entrar esse horário, tem que sair esse horário, você tem um final de semana livre, mas nos horários que você combinou que vai trabalhar, você tem que estar disponível o tempo todo. Para pessoas que eram contratadas como contractor, não tinha essa pressão de horários, só tinha a pressão de prazos, entendeu? Então, ninguém se importava a hora que você trabalhava, contanto que você entregasse as coisas no prazo. Eu, particularmente, prefiro a vida de freelancer, você fazer os seus próprios horários, trabalhar a hora que você quer e só se preocupar com os prazos. Até porque, quando você está fazendo os seus próprios horários, é muito mais fácil de você manipular ali a sua agenda para trabalhar um pouco menos. Então, a maioria dos YouTubers que eu trabalhei, eles não sabiam quanto tempo eu gastava nos vídeos. Até o próprio Ustream, às vezes, não era 100% do tempo que eu estava traqueando o tempo que eu estava de fato editando o vídeo ou sendo produtivo. Por exemplo, nas horas que eu renderizava o vídeo, eu traqueava o tempo também. Nas horas que eu fazia o download, eu traqueava o tempo. Mas quando eu estava fazendo o download, às vezes demorava 1, 2 horas para fazer o download. E nessas 1, 2 horas eu não estava sentado na frente do PC olhando o negócio fazer download, né? Eu estava fazendo outras coisas. Mas eu estava traqueando o tempo ainda. Então, é bom que o YouTuber não saiba de fato quantas horas você gasta no vídeo. Porque se você já entra na equipe gastando, tipo, 10 horas para fazer um vídeo, não vai ser sustentável a longo prazo, entendeu? É melhor você entrar ali na equipe, trabalhar um pouco menos, pegar uns prazos um pouquinho maiores, para que você consiga trabalhar menos horas por dia e consiga ter uma longevidade maior. Uma coisa que eu percebi é que se você se desgasta muito, nas primeiras semanas tudo bem, você vai conseguir trabalhar 10, 12 horas editando vídeo. Mas depois de 6 meses, você não vai aguentar mais. Então, depois de um tempo, eu percebi o quão importante é você ter tempo livre no seu dia. E por mais que, eu consigo sim fazer esse vídeo em 8 horas, mas nem todo dia você vai estar bem. Nem todo dia você vai estar disposto a trabalhar 8 horas seguidas diretas num projeto. Ainda mais num projeto criativo, né, que é a parte de edição de vídeos. Então, às vezes, o seu cérebro não vai estar funcionando muito bem. Então, para você conseguir manter a qualidade, é interessante você diminuir as horas de trabalho e pegar trabalhos que pagam mais. Então, é sempre aplicar para novos trabalhos, sempre manter as redes sociais atualizadas, né, para que você consiga sempre estar ali aplicando para melhores e melhores trabalhos. Essa rotatividade de clientes é uma coisa muito comum na edição de vídeos. É muito raro você ver um editor que fica 1, 2, 3 anos com o mesmo cliente. É muito raro você ver isso. Normalmente existe uma rotatividade muito maior. Então os clientes trocam, né?
surgem novos editores, tem uma grande rotatividade no mercado, até porque tem muito cliente disponível. Então os editores sempre vão buscando alguma coisa melhor. Na própria equipe do UiStream, eu já vi várias pessoas saírem de lá porque encontraram uma oportunidade que talvez fosse menos trabalho, talvez eles recebessem mais dinheiro por vídeo, então havia uma rotatividade grande. Poucas pessoas ali na equipe ficavam por bastante tempo. E as pessoas que ficavam por bastante tempo normalmente acabavam cada vez mais saindo do operacional e indo para cargos de gerência, porque daí era mais interessante, né? Tinha um salário, algumas outras bonificações, então era mais interessante do que você ser só um freelancer. No longo prazo é muito melhor você receber um salário, tá? No curto prazo, quando você ainda tá fazendo o seu nome, pegando preços maiores, é muito legal você ser freelancer. Mas depois de certo tempo, tanto pela sua saúde mental, pelo seu tempo livre, pela pressão dos projetos, é muito melhor você tentar buscar cargos onde você é pago um salário, entendeu? Tanto por ser um valor fixo, né? Então você sabe quanto que você vai receber cada mês. Quando eu tava de freelancer lá, eu não tinha muita noção de quantos vídeos eu ia receber por mês. Eu ficava muito à mercê dos meus clientes me enviarem vídeos. Quando você tá com um salário, você fica muito mais tranquilo, né? Porque você sabe que independente de quantos vídeos o cara mandar, você ainda vai receber o mesmo valor no final do mês. Tem um ponto negativo disso, que é a inércia, né? Quando você fica muito nesse negócio de acostumado a receber um valor X de salário, acontece a mesma coisa que acontece com a maioria da galera que está em concurso público. Ela fica achando que aquele salário é garantido e começa a comprar várias coisas, começa a aumentar o padrão de vida e esquece que ela pode ser demitida, né? No caso de concurso público é muito mais seguro, né? Mas quando a gente tá falando de trabalhar para gringos, como, cara, nos Estados Unidos não tem praticamente nenhuma lei trabalhista, entendeu? O que tem de lei trabalhista é se você passar da quantidade de horas que você deveria trabalhar ali, você recebe uma hora extra, mas não tem limite de horas que você pode trabalhar por mês, não tem férias, tudo isso na verdade, é decidido com o seu patrão, entendeu? Então, se você quer férias remuneradas, o seu patrão até pode te dar isso, mas depende dele, não tem nenhuma lei que vai fazer com que ele te dê isso por obrigação. Então você fica acostumado com aquele salário, você para de prospectar novos clientes, e daí por acaso, sei lá, o canal é desmonetizado. Ou o canal tá em baixa ali, tá recebendo menos dinheiro, eles precisam cortar uma parte da equipe, e você pode ser cortado. Daí você perde toda a sua renda que estava naquele salário, e você vai ter que começar toda aquela prospecção de novo. Então, ter um salário é muito mais estável emocionalmente, porém, financeiramente não é tão estável assim, porque toda a sua renda depende de uma pessoa só. Então, quando você é freelancer, trabalha com múltiplos clientes, por mais que você tenha muita mais pressão, financeiramente você fica mais estável, porque se você perder um, é mais fácil, né, de você colocar outro no lugar, ainda mais se você estiver fazendo uma prospecção ativa ali, prospectando todo dia novos clientes, para ter uma boa rede de contatos, para que você possa ir substituindo, assim, caso um cliente desista ou não. Eu fiquei muito nesse negócio de salário, né, e faz um bom tempo que eu recebo salário, e eu posso dizer que, cara, de uns tempos pra cá eu parei de prospectar clientes, tô voltando agora a prospectar novos clientes, né, tentando criar outros negócios, tentar terceirizar parte do trabalho de alguns outros clientes, mas eu admito que o salário me fez ficar um pouquinho mais preguiçoso, por assim dizer, né? Hoje em dia eu trabalho muito menos do que eu trabalhava na época que eu fazia freelancer, graças a Deus, né? Hoje em dia também eu não tô correndo atrás mais tanto assim do dinheiro, porque eu já tenho uma boa reserva guardada, então não me preocupo mais tanto assim com essas coisas, mas é muito interessante você sempre ir atrás de novos clientes, porque você pode achar que você está recebendo bem, por exemplo, você está recebendo $500 por vídeo, mas às vezes se você continuasse prospectando, você poderia achar uma coisa melhor ainda que pagasse mais e fosse menos trabalho. Sempre existem trabalhos melhores, né? O céu é o limite na área de freelancer, então, cara, eu já vi editores cobrando $1.000, $2.000 por vídeo, então dá para cobrar bastante. Você só precisa achar os clientes certos e ter o posicionamento certo ali, né? Então é sempre investir no seu portfólio, sempre investir nas suas redes sociais, né? Sempre ir indo atrás de coisas melhores. Quando você pega um salário, você fica meio estagnado por um certo tempo ali e fica também muito dependente de um cliente só, o que não é muito interessante. Ainda mais se você não tiver um bom portfólio, entendeu? Cara, só é legal você aceitar um salário quando você já criou um portfólio grande o suficiente que você saiba, olha, se eu perder esse salário aqui, eu consigo um outro cliente em algumas semanas ou talvez em alguns meses. Agora, se você não tem um portfólio muito forte e você ainda vai ter um pouquinho de dificuldade prospectando, eu aconselho você se mantenha freelancer e quando você tiver um portfólio mais forte, uma estabilidade maior, daí sim vale a pena você ir para salário. Ir para salário logo no começo é dar um tiro no seu pé,
Provavelmente você vai aceitar, sei lá, um salário de $2.000 ali, e é um salário que pode ir embora a qualquer momento, e depois, se você não tiver um portfólio bom, vai ser muito difícil conseguir alguma outra coisa assim. Então, eu aconselho sempre começar por projetos, e cobrando cada vez mais e mais por projetos, e depois tentar achar um cliente ali que te pague um salário para te ter full time e cubra todos os outros seus clientes, né? Então, se você recebe $3.000 com vários clientes, né? Você tentar achar um cliente que te pague $3.000 por tudo isso. $3.000 ainda acho um valor pequeno. Eu só partiria para salário a partir de 4.000, 5 ou $6.000. Daí vale mais a pena. E sempre, se você for num salário, sempre tenta fazer um contrato ali, né? Para que a pessoa não consiga te demitir antes de terminar o contrato. Isso também é muito interessante. Se você tem interesse em trabalhar na área de edição de vídeos, né? Se você também quer ganhar em dólar, quer saber como que eu prospectei os meus clientes, quer conhecer plataformas, né, de freelance onde tem muitos trabalhos bons. Não tô falando de Fiverr nem de Upwork, não são essas, tá? Essas aí são plataformas péssimas para você conseguir trabalho. Existem plataformas mais desconhecidas, mais undergrounds, onde vários youtubers postam trabalho. Tem também servidores do Discord bem underground, bem desconhecidos, onde muitos e muitos youtubers desconhecidos aqui no Brasil, né? Na gringa é bem famoso, mas ninguém nunca trouxe isso aqui pro Brasil que nem eu trouxe, né? Eu acho que eu sou uma das poucas, provavelmente o único youtuber que tem um curso onde mostra esses servidores. Os outros youtubers não têm isso, eles provavelmente nem conhecem esse servidor. Então, no meu curso eu mostro esses servidores, lá você pode ver que tem tipo 5, 6, 7 pessoas por dia postando trabalhos de edição de vídeo, então tem muita oportunidade. E todas as oportunidades são com um preço fixo, né? Os youtubers lá não podem postar trabalhos que paguem menos de $100 por vídeo longo e menos de $30 por vídeo curto. Então, todos os trabalhos postados lá são ou de $100 para vídeos longos ou de $30 para vídeos curtos, no mínimo. Mas também tem trabalho de 250, 350, até $1.000 por vídeo. Beleza? Então, se você tem interesse, tem um curso aí na descrição. Tem também a comunidade do Discord aqui que você consegue entrar nela virando membro aqui do canal, né? Daí você ganha um cargo de membro e lá tem vários outros editores que também editam para gringo, inclusive eu, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode me marcar lá que eu te respondo. Esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.